Shura matou Aioros lá no comecinho da história, ajudou a matar o Shaka junto com a galera e matou também o Ox. Agora o Wellington comentou: Radamantes não matou o Mu, Miro e a Ioria. Eles despertaram o Araya. Araya é pros íntimos, né? O Araya é chique. Antes de serem jogados no Costos. E só chegaram inconscientes lá. E a Athena não tem o poder de ressuscitar os mortos. Então, aqui há controvérsias. Porque eu vi muita gente querendo tirar essa kill do Rada, desses três aqui. Só que aí os bonitos, não vi ninguém querendo tirar a morte do Shaka, por exemplo, da contagem do Saga, do Cãos e do Shura, porque o Shaka também tá vivão lá no inferno. Ou seja, se eu tirasse Mu, Ioria e Miro da contagem do Radamantes, eu teria que automaticamente tirar o Shaka da contagem do Saga, Cãos e Shura também. Vocês concordam comigo? Porque os três aparecem vivos lá no Costos depois. Eles reacordam, a gente vai falar melhor disso mais pra frente. Mas o Shaka também tá vivão lá. A Saori também, ela se desvive lá com a Adaga Dourada, só que depois ela tá viva lá no submundo. Então o Araya Chique não necessariamente ele invalida ou impede a morte. Ele só permite que os mortos recobrem a consciência no mundo dos mortos. E como eles caíram com o corpo, eles conseguem usar o corpo deles lá. Porque de certa forma a alma é eterna, então a alma fica realmente no Costos. A gente vê isso quando a Care vai recrutar os Cavaleiros de Ouro renegados em Senseiya, acho que é no Destiny que acontece isso, se não me engano. E é mostrado que eles estão lá. Eles estão lá de boa, enterrados no gelo. Então, como o Mu, o Ioria e o Miro estão exatamente como o Afrodite, o Máscara da Morte, o Saga e a galera toda tava lá embaixo do gelo, o Rada realmente matou eles, porque inclusive eles foram pro local de castigo dos Cavaleiros Mortos. Eles não caíram ali na entrada do inferno igual o Seiya, o Shun e a outra galera. Por isso eu resolvi manter a kill pro Rada e automaticamente manter também a kill pros renegados, a kill do Shaka pros renegados, né? Mas aí digam aí nos comentários o que vocês acham. Sagão da Massa matou o Wireless, matou ele mesmo no anime, depois matou ele mesmo no filme do Abel, e no processo levou o Jaô de Lince junto, matou esse cara aqui também, o Durahan, o Shaka junto com a galera, e também matou pelo menos um servo do santuário, tem a morte confirmada, tem o rosto dele, né, a gente sabe que esse cara aqui morreu na mão do Saga. Tem rumores de que o Saga matou mais, só que aí não tem defunto, não tem a morte mostrada, né? A gente não tem provas pra acusar o pobre do Cavaleiro de Gêmeos aqui. Então, eu contei só essa aqui, pode ser que tenha mais, mas se tivesse mais, entraria em mortes inválidas, porque a gente não teria como saber quantos ou quem foi que ele matou. Aí o Shaka matou um monte de figurante, né? Mas matou, né? Cada um deles tem o seu design aqui certinho, né? Dá pra diferenciar cada um. Tem aqui o Kamen Rider, tem o monstro aranha do Kamen Rider também, né? Enfim. A Ioria matou mais um monte de figurante, né? Tem uns caras aqui que inclusive parecem com os do Shaka, tipo esse aqui, mas não é o mesmo, tá? Confia que esse aqui é outro cara. O Ioria realmente matou 5, tanto que é mostrado ele matando 5 e ele comenta depois que ele matou 5 pra confirmar. 5 não, 6, né? Porque tem o Uraime aqui também. E aí lá no Costos ele mata mais esse cara aqui. Ele mata o Cassius, porque pra mim o Cassius não se matou no anime. No mangá sim, o Cassius se mata, mas no anime o Ioria poderia ter segurado o golpe, né? Convenhamos que é a mesma coisa de eu correr, chutar uma tartaruga e dizer que foi a tartaruga que se jogou no caminho e eu não consegui ver, não consegui evitar o chute nela, porque o Cassius é uma lesma em comparação a Ioria. O Ioria conseguiria facilmente desviar um golpe que acertaria o Cassius. Vocês vão me desculpar. Então, tava controlado pelo Satã Imperial? Tava, mas foi ele que matou. O Ioria também mata um monte de soldado quando ele vai lá tirar satisfação com o Saga. Só que a gente não tem como confirmar se eles morreram ou não, porque eles são todos iguais, estão usando o elmo, né? Então o Ioria pode simplesmente ter desacordado eles, né? Pode ser que algum tenha morrido, outro não tem como saber. Então tá aí como inválido por conta disso. Agora o Canon, matador mesmo, hein? O bicho mata mesmo. Matou 11. Matou o Mu Grisalho. Matou esse cara aqui que nunca entendi. Isso aqui é uma dentadura, que porcaria que é essa daqui. Enfim, os caras que foram lá defender o Rada, né? O Flagias, o próprio Rada, o Stand By Me aqui. E ele próprio, né? Que assim como o Saga se matou pra matar o Jaô, ele se matou pra matar o Radamantes. Cavaleiro Zodíaco tem muita coisa repetida, né? A gente tem que admitir. Agora ele, que matou mais do que os Cavaleiros de Ouro. Inclusive, matou os Cavaleiros de Ouro, que é o Muro das Lamentações, né? E aqui vai ter muitas lamentações. Eu tinha colocado 5 mortes só no vídeo anterior. Por quê? No mangá, quem realmente está vivo lá no Muro das Lamentações é só Mu, Shaka, Ioria, Doku e o Miro. Esses 5 estavam vivos e o restante, os outros 7, eles tinham se manifestado
através da armadura. A alma deles se manifesta como uma projeção, né, através do resquício do cosmo deles na armadura de ouro. Porém, a Toei mudou isso, porque no mangá tá todo mundo com a armadura completa, justamente para ilustrar isso, né, que é a armadura que tá montada ali, projetando a imagem dos Cavaleiros de Ouro. Tanto que tem Cavaleiro de Ouro que nunca usou elmo, tipo o Saga, que tá de elmo nessa cena no mangá. E os Cavaleiros de Ouro mortos, eles nem conversam, eles só estão ali pra fazer o que tem que fazer mesmo. Só que no anime, além de eles estarem uns com elmo, outros sem, deles ficarem conversando, né, relembrando o passado ali, batendo papo com os Cavaleiros de Bronze, a gente tem algumas falas dos personagens que acontecem no anime que confirmam que eles estão vivos. Eu errei no vídeo anterior, realmente eu também achava que no anime eles eram só espíritos, só que não. A Toei realmente mudou isso, não foi um erro da Toei, é proposital. E eu vou mostrar isso agora. Durante a cena da reaparição dos Cavaleiros de Ouro, o Shun fala na dublagem em português: todos voltaram à vida. Todos voltaram à vida. Aí eu pensei, bom, pode ser um erro na tradução, né? Algum engano na escolha dos termos na dublagem mesmo, né? Aí eu coloquei o áudio em japonês pra ver o que o Shun falava. E o Shun fala Subete Yomigaeta. Subete Yomigaeta. Que, segundo o meu conhecimento, que se baseia no Google Tradutor, é tudo voltou à vida. Que eu não sou um especialista, mas eu imagino que aquele traduziu literalmente e o correto seria todos voltaram à vida. Ou seja, o Shun afirma que os Cavaleiros de Ouro mortos, os 7, tinham voltado à vida naquele momento. Mas aí tá bom, pode ser só a opinião do Shun, pode ser a impressão que ele teve ao ver as projeções dos Cavaleiros de Ouro. Só que o Doku também comenta: meu japonês é impecável, eu sei. Mas isso aqui significaria, afinal foi para isso que eles ressuscitaram. Ou seja, o Doku tá dizendo que aqueles cavaleiros tinham ressuscitado realmente. Então na versão do anime é diferente, os Cavaleiros de Ouro realmente voltaram à vida. Todos os 12 tinham ressuscitado naquele momento. Como isso aconteceu? Aí, meu amigo, aí você pergunta pra Toei Animation, não pra mim. Porque o que faz mais sentido é eles serem projeções dos espíritos deles mesmo, assim como o Kurumada fez no mangá, já que a Athena, teoricamente, não teria o poder de reviver os Cavaleiros de Ouro. Mas na versão da Toei, não tem como a gente ignorar isso. Tá aí, Muro Brabo matou 12. Matou mais do que o Canon. E agora o Shun, que no outro vídeo muitas pessoas ficaram impressionadas com a quantidade de pessoas que o Shun matou, mas eu corrigi aqui um pouco. Tá? Deu umas cagadinhas no vídeo anterior mesmo, tem que confessar. E na verdade o Shun é uma pessoa praticamente inofensiva, porque o Shun matou o mesmo tanto que um muro, né? Você poderia dizer que um muro é uma coisa perigosa? Não, o Shun realmente é um cara pacifista que matou 12 pessoas. E o que eu mudei? Putz, esqueci de separar o comentário a respeito disso, mas alguém comentou. Desculpa aí quem comentou. Comentaram que o Leda e o Spica não tinham morrido. E pra falar a verdade, seguindo a lógica do se não tem corpo, não tem morte, realmente, eles podem ter sido só desacordados pelo Shun, que é o que tem mais lógica, né? O Shun se segurar, já que eram amigos dele. Por isso eu coloquei eles aqui para morte inválida, porque a gente não tem certeza se eles morreram ou não. Então a contagem do Shun abaixou para 12. Eu acho que era 13, se não me engano. Deveria baixar para 11, só que eu adicionei o Teseu, que ele mata em conjunto com o Ikki. Aqui, já que eu tô adicionando os filmes, né? Ele matou o Teseu também. E aí eu queria falar sobre o comentário do Cristiano Viana, que comentou: contagem errada, Shiryu matou 3 clones de Fênix Negro. Não tô falando sobre o Shiryu aqui, mas já vou usar o comentário dele para explicar todos os que estão para cima. Os Cavaleiros de Bronze, realmente eles matam uma porrada de Fênix Negro, tá? Só que a maioria deles, a gente não tem como confirmar que morreram ou não. Eles podem só ter ficado desacordados. Tem até uma conversa no anime do Ikki com os Fênix Negros que conseguiram voltar, onde eles falam que 4 não conseguiram retornar. Só que não conseguir retornar não significa necessariamente que eles morreram, né? Eles podem ter só sido derrotados e fugido, por exemplo. Então não seria justo dizer que eles morreram, sendo que a gente não tem certeza. Por isso que eu coloquei aqui em morte inválida Fênix Negro. Coloquei também Capanga, né? Capanga do Cavaleiro de Corvo. Aqui os Corvettes, é morte inválida. Devia ter colocado até os Docretes aqui, né? Eu acho que o Shun mata alguns Docretes também, se não me engano. Mas enfim, não ia alterar a contagem, sabe? Ele só ia ficar aqui mesmo como inválido. O Shun mata também soldados de Poseidon, mas a gente não tem como saber quantos, não tem como saber quais morreram, quais ficaram inconscientes. Então, por isso que não vai contar nenhum desses personagens genéricos aqui para nenhum dos Cavaleiros de Bronze, tá? Vocês vão ver aqui que o Yoga, por exemplo, mata esse cara aqui com o capacete de Tucano lá na pirâmide de cristal. Só que ele não conta pra contagem do Yoga,
Yoga, porque não tem como ter certeza de quantos morreram e se morreram ou não, né? De qualquer forma, eu somei mais alguns a contagem do Yoga. Entrou aqui agora o Moa, o Menino Cabeleira e o Odisseus. Então o Pato Soviético matou 17. Agora Shiryuzão matou 20. Bicho é uma máquina de guerra. Somei aqui na contagem dele o Ian, o Ash Tarot e o Odisseus, que ele matou junto com o Yoga, né? Teve gente comentando que eu tinha considerado os lobos para a contagem dele, mas vocês podem notar que não, tá? Ó, o 20 é referente só às mortes válidas. Ele derrota também Fênix Negros, que é o comentário anterior, né? De que ele tinha matado 3, só que não tem como ter certeza se ele matou ou não. Os lobos, pela contagem, tá? Eu assisti esse episódio de novo só pra ver, e ali no mínimo o Shiryu matou uns 20 lobos do Fenrir. Sem zoeira, eu contei meio por alto assim, mas tava mais de 20. Então, o Shiryu, se a gente somar aqui, ele ia ficar atrás talvez só do Poseidon e do Cristal, somando matança de lobo. Mas não faria sentido, né? Que os lobos também é tudo igual, a gente não sabe qual que morreu e qual que não morreu. Então, deixa isso pra lá. Aí o Wiki com a contagem atualizada foi pra 25, porque entrou o Orfeu, o Mantis. O dublador desse cara aqui é... O cara tava na zoeira, não é possível. Aí o Ur, o Teseus e o Afrodite, que por incrível que pareça, né? A Toei não conseguiu fazer, a Toei não aceitou que o Shun, que já tinha matado o Afrodite, conseguiria matar o Afrodite de novo. E teve que fazer o Ikki vir pra matar um cara que o Shun claramente já tinha derrotado. Mas beleza, né? Não sei qual o problema da Toei com o Shun. Aí aqui em Inválido eu coloquei o Hung, porque não é meio certeza que ele ia morrer com o golpe do Ikki, né? Assim, ele leva uma bumerangada nas peitas que eu acho que seria fatal, porque aquilo ali deve ter furado os pulmões dele. Porém, não foi confirmadamente o Ikki que matou, né? Pode ter sido só a queda. Ele pode até ter sobrevivido à queda, de repente, ter acordado e o seu Durval já tinha batido as botas. Ele percebe que perdeu o emprego e vira, sei lá, lenhador, caçador, alguma coisa assim. Vai trampar, né? De outra coisa. Teve muita gente que comentou isso aqui, ó. O Bado não sai andando com o corpo do Shido porque ele tá como morto pelo Ikki. Então, o que acontece aqui? O Bado, realmente ele sai andando, aparentemente ele tava de boa, só que não, porque depois aparece ele caído na neve, ao lado do Shido, inclusive, eles meio que fazem um pegadão, né, de todo mundo que tinha morrido, mostrando todos os guerreiros deuses caídos no chão, e o Bado tá lá morto também. E aí eu vi gente comentando até que o Bado tinha escolhido morrer na neve junto com o Shido, né, porque se arrependeu, coisa assim, mas gente, aí é forçar, né, porque claramente ele morreu por conta dos ferimentos que o Ikki fez nele. Podia ser que se ele fosse se cuidar, né, se tratar, se ele tivesse saído dali, tivesse ido para um hospital, talvez ele sobrevivesse. Pode ser, mas a gente não tem como ter certeza. E mesmo que ele não tenha morrido na hora, não quer dizer que não tenha sido o Ikki que matou ele por conta dos ferimentos. Porque assim, um maluco dá um tiro na perna do outro e o cara não vai buscar socorro. Ele tem ali uma hemorragia, uma infecção, alguma coisa e acaba morrendo. O cara que deu o tiro matou o outro ou não? Que pra mim matou. Então não tem como não contar essa morte do Bado aqui pro Ikki. Aí é forçar demais. E agora o nosso campeão dos campeões, né? O menino Seiya. Nem cabe todo mundo aqui, ó, na tela. De tanta gente que o menino matou. Matou 28. Novamente eu fiz aqui a inclusão dos filmes, o que aumentou drasticamente, porque o Seiya passa o rodo mesmo nos filmes. Matou Loki, matou Ares, matou Durval. E aqui de novo, né? Naquele esquema. Ele recebeu o cosmo de todo mundo. Recebeu. Mas quem que atirou a flecha? Se o Seiya erra a flecha, não mata. Se a Saori erra o báculo, não mata. Então, a responsabilidade está em quem disparou o ataque. Por isso que eu dei a kill pra ele. Seu Durval, Abelzão, o Mochila, Atlas, o Ikki Wolverine cabeludo, Maia, Jaga morreu. Baseado na verdade. Então você faz a limpa no filme mesmo, não tem dó. Só que aí eu acabei tirando a morte dele aqui por conta do comentário do Guzi Flyer, eu acho que é isso. Gente, pera, mas o Caronte, se eu não me engano, o Seiya não o matou. Tanto que os outros só puderam atravessar porque foram levados por ele depois de Shun e Seiya. Será que minha memória tá tão ruim assim? Não, Guziflyer, a minha memória tá ruim, a sua tá bala. Porque realmente os outros também atravessam com o Caronte. Tanto que tem uma fala do Yoga, onde ele pergunta pro Flegias se eles teriam que pagar também pra atravessar ali na balsa, né, no pântano, onde o Flegias tomava conta. Então, por essa piadinha que o Yoga faz, dá pra saber que o Yoga conheceu o Caronte e o Yoga
passa depois do Seiya, né? Porque o Seiya chega primeiro no inferno. Então o Caronte realmente não deve ter morrido. Como que eles fizeram? O que eles usaram para apagar o Caronte? Aí eu não sei. Aí vocês teorizem aí o que Yoga e Shiryu usaram para apagar o Caronte, para convencer eles a levar os dois pro outro lado, e o Kano e toda essa galera, né? Será que foi na base da porrada? Será que foi na base da conversinha? Será que eles tinham levado dinheiro para dar pro Caronte, o Caronte deixou eles passar numa boa? Nunca saberemos, provavelmente, mas realmente não tem como o Seiya ter matado o Caronte. Mesmo assim, talvez depois o Caronte tenha morrido em decorrência dos ferimentos causados pelo Seiya, então eu deixei ele aqui em morte inválida pro Seiya ainda, tá? Mas não é certeza que foi o Seiya que matou ele. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tô pensando em repostar a lista atualizada no formato do vídeo anterior. O que vocês acham? Será que rola? Será que fica bom? Comentem aí embaixo a opinião de vocês. E se você ainda não viu o anterior, eu vou deixar aqui também para você poder conferir. Valeu, até mais! Adeus!